assim cumprimentar os nossos internautas. Vamos então comunicar aqui este bom dia aos nossos internautas. Sejam bem-vindos a este webinar sobre a fome e a insegurança alimentar em Angola. Esta mesa redonda virtual acontece sob a égide da Friends of Angola e permitam que sublinhe muito rapidamente que a Friends of Angola é uma organização internacional não governamental com estatuto consultivo especial junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, ECOSOC, cuja ação centra-se na defesa dos direitos humanos, a promoção da transparência e boa governação em Angola. Dizer que vamos então ter esta reflexão em torno da fome e da segurança alimentar em Angola até bem perto das 12h40, porque temos um tempo disponibilizado de 1 hora, e vão ajudar-nos então a entender esta temática e seus contornos, os nossos convidados já presentes. Gostaria então de começar por cumprimentar a senhora Maria Morgado, da ADRA. Muito bom dia, bem-vinda, é um prazer tê-la e conhecê-la finalmente hoje. Bom dia, muito obrigada, é um prazer também fazer parte deste espaço. Muito bem. Vamos também então dar as boas-vindas ao senhor Fernando Gomes, ele que representa a plataforma Projeto Agir. Muito gratos por ter acedido ao convite da organização, é um prazer voltar a tê-lo aqui. Muito bom dia. Bom dia, é muito gosto de estar num espaço deste e com uma moderação, uma profissional que canta e encanta. Muito obrigada. Deixa-me sublinhar que também a organização convidou o Sr. João Malabindele, da Omunga, bem como a senhora Patrícia Gonga, que representa então as Mulheres Unidas. Vamos, como já disse, então, nos próximos 60 minutos, refletir em torno da situação da fome e da segurança alimentar em Angola. Gostaria, a título de introdução, que nos ajudassem então a entender o que será a fome e a segurança alimentar. Vamos começar pelos conceitos, assim de forma muito breve, e na verdade também qual a relação entre os dois conceitos, quero dizer. Gostaria de começar então pelas senhoras, pela senhora Maria Morgado, se nos permite. Ok, mais uma vez muito obrigada pelo convite. Estaremos cá durante esses minutos para tecer um assunto atual e que, de certa forma, está a fazer parte da agenda das instituições, da agenda das organizações e do debate público, porque estamos neste momento a viver algumas situações que nos revelam para essa temática. Falar de fome é falar da privação de bens, de privação de bens alimentares, principalmente para a satisfação das necessidades humanas. É importante dizer que essa privação pode ser transitória, desde que se desencadeiem esforços, se desencadeiem políticas que venham a contribuir para ultrapassar esta situação. É lógico que falar de fome também estamos a falar um pouco de segurança alimentar, ou seja, os dois conceitos estão interligados, porque falar de segurança alimentar é falar da disponibilidade permanente dos alimentos em condições nutritivas e acessíveis às pessoas, no sentido de satisfazer, então, as suas necessidades. É lógico que o conceito abarca uma série de outros conceitos, mas, para começar, vamos ficar com este conceito de segurança alimentar. E depois vamos, ao longo do debate, tecer outras considerações para melhor entendimento das pessoas que estão conosco e também de nós próprios, porque é sempre um momento de trocar experiências, trocar vivências que venham enriquecer o nosso leque de conhecimentos. Obrigada. Muito obrigada senhora Maria Morgado, e esta introdução breve, mas bastante rica. Então gostaria de passar para si, Fernando Gomes, a sua nota introdutória. Eu queria primeiro subscrever os conceitos
inicialmente avançados e compreender que a fome é um processo de homeostase do ponto de vista biológico, corresponde à reação do organismo, quer ao tempo, quer à transformação de alimento. Quando falamos de fome, estamos perante um processo biológico que sucede à privação de alimentos, como se disse inicialmente, que também é um fenômeno que no país que nós vivemos se tornou característico por conta não só dos cenários econômicos e sociais das famílias, mas também uma realidade permanente. No fundo, o problema da fome em Angola vem de longa data e que hoje ele apenas se agudiza e começa a ter mediatização. Isto vai diferir com os momentos anteriores, a abordagem em torno do problema da fome em Angola vai nos últimos tempos ser, quando na verdade a fome é um fenômeno que sempre acompanhou os angolanos. Isto porque, em parte, nós temos uma política de segurança alimentar que não condiz com a realidade do país alimentar, a capacidade que os Estados têm de prover autossuficiência alimentar aos seus concidadãos, para a qualidade dos alimentícios que no seu solo pátrio entra ou aquilo que no seu solo se produz. Aqui poderíamos compreender o conceito de segurança alimentar numa variável combinada entre a produção local e a importação de produtos. Num país como Angola, em que nós temos os solos férteis, teríamos eventualmente teremos para gerar autossuficiência alimentar e, igualmente, teríamos outras linhas para traçar a nossa segurança. Sim, estou a ouvi-la, chega. Ok. Para uma questão de segurança alimentar... Sim, nós tínhamos... Não consigo percebê-la. Sim, eu dizia que tínhamos perdido o seu sinal e então gostaria que fosse para a parte conclusiva da sua introdução. Permitam-me assim dizer-lo nesses termos para que possamos também ouvir a introdução da Ginga Patrícia. Ok, eu queria dizer que nós devemos fazer uma combinação entre a produção local de alimentos com a capacidade de importação para podermos garantir segurança alimentar. Isso explorando as potencialidades da nossa realidade geográfica, ou seja, dos nossos solos e da nossa realidade demográfica, uma vez que somos um país potencialmente jovem, seriam fatores substanciais para podermos gerar segurança alimentar em Angola e poder mitigar os problemas da fome. Muito bem. E nós já vamos, de facto, olhar neste debate para as soluções, para as sugestões. Por ora, Patrícia, seja muito bem-vinda uma vez mais. Gostaríamos de, em poucos minutos, ouvir também a sua introdução, fazer a relação entre esses dois conceitos, fome e segurança alimentar. Obrigada, Esmeralda. Segundo a Cimeira Mundial da Alimentação, realizada em novembro de 1996 em Roma, segurança alimentar tem a ver com as pessoas econômico e físico aos alimentos a todo momento, né, segundo as suas preferências e alimentos nutritivos. E no caso, a fome é o contrário, né? Quando esse direito da alimentação não é satisfeito, ou porque as pessoas não têm acesso físico e econômico aos mesmos. Aqui em Angola, nós nos encontramos nas últimas posições no Índice de Desenvolvimento Humano e grande parte vivem em situações limiares da pobreza, com falta de acesso à água potável, com
uma esperança média de vida muito abaixo dos 50 anos de idade, com falta de saneamento básico, e vários fatores estão na base dessa pobreza tão agravada. O conflito armado, o crescimento agregado dos familiares que não corresponde com a evolução econômica dos mesmos. Também temos os serviços de saúde e educação que funcionam muito mal. Então, e as assimetrias regionais. Então, os grupos vulneráveis não são capazes de ter acesso aos alimentos e aos bens de consumo, nem conseguem gerar rendimentos que os permitam ter acesso aos serviços gerais básicos. O que acontece aqui em Angola é que as pessoas muito sobrevivem além de viver. Mas também essa vulnerabilidade varia muito de acordo com as características de cada região. Por exemplo, no Planalto Central as características são outras. Podemos encontrar uma vulnerabilidade mais ou menos agravada do que aqui em Luanda, por exemplo, ou em outras regiões dos países. E essa vulnerabilidade também varia não só da cor da região, mas também dos grupos. Se uma pessoa já é pertencente a um grupo vulnerável, a sua situação de vulnerabilidade é agravada, e em situações de crise, como vivemos aqui em Angola, se intensifica ainda mais. Muito bem. Muito obrigada, Ginga, por esta introdução breve. Vamos então setorizar o nosso debate e começarmos pelas questões relacionadas com a fome em Angola, e voltaria a senhora Maria Morgado. Que dados é que a ADRA tem sobre o mapa da fome em Angola, ou seja, quais as províncias mais afetadas? E estaríamos a falar no universo de quantas mil pessoas no nosso país? Vou pedir à senhora Maria que ative o seu microfone. Ótimo. Muito bom. bem, Gostaria de obrigada. salientar que a ADRA tem intervenção em 7 províncias de Angola, nomeadamente Malange, Huambo, Benguela, Huila, Cunene, Namibe e Luanda. E nestas províncias nós trabalhamos, o nosso foco de intervenção é o meio rural, portanto trabalhamos com populações deste meio rural, numa perspectiva de apoiar o seu desenvolvimento em diferentes facetas da vida. O que norteia a nossa intervenção é um plano estratégico que nós elaboramos para 5 anos, 2018-2022, e este plano estratégico contempla 3 grandes programas, dos quais um deles, que é o Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, é o programa voltado para a intervenção junto das famílias, principalmente das famílias camponesas. Ora, falar de fome em Angola está diretamente ligada a essa situação um conjunto de fatores. Os mais saudosistas voltariam no tempo e culpariam a guerra pela situação que vivemos hoje. Mas hoje acho que já não procede, porque já estamos há 19 anos de paz e certamente que uma viragem poderia ter sido feita desde que se tivéssemos conduzido corretamente as políticas e os programas voltados para essa franja da população. Estamos a falar da desintegração ou da desestruturação dos sistemas agrícolas familiares. É claro que o nosso país é um país com um grande índice de população voltada para a agricultura, e aqui destacamos o facto da agricultura familiar, porque a agricultura que congrega vários aglomerados de famílias e que estão situadas nas áreas rurais e têm como a sua maior atividade, a agricultura,
quer seja como agricultura para a produção de alimentos para o seu sustento, como também um importante foco de empregos. Portanto, a agricultura no meio rural gera empregos e isso faz com que se reduza o êxodo. As pessoas saírem do rural e irem para o urbano à procura desses empregos precários que, feliz ou infelizmente, disse que há males que vêm para bem. Com essa incidência da pandemia da Covid-19, há um regresso de muita gente que estava no meio urbano para o rural e voltar a trabalhar a terra. Isso não só porque também nos últimos tempos há políticas que já estão a estimular a volta à agricultura, principalmente daquelas pessoas que tinham abandonado o meio rural. E nós daqui a pouco vamos falar dessas políticas, se me permitir a senhora Maria. Okay. Já vamos falar dessas políticas existentes para justamente se poder estimular a produção agrícola no país, particularmente a familiar, que é responsável por mais de 90%, digamos, da produção de alimentos que nós consumimos no país. Entretanto, se pudermos olhar assim para números, a ADRA tem dados que nos possam, de alguma forma, ilustrar por esta altura, quais são as províncias do país mais afetadas pela fome e se corresponderia a um universo de quantos cidadãos ou quantas famílias, muito rapidamente? Bom, em termos de percentagens apenas, nós temos como dados que cerca de 40% da população é uma população pobre e desta mais de 50% habitam o meio rural. As províncias com maior incidência de fome e de pobreza estão as províncias do sul de Angola, Cunene, Namibe, Huila, portanto a parte sul da Huila, a província do Mochico, a província do Cuando-Cubango, alguns aglomerados das províncias de Benguela, são aquelas onde há maior incidência de fome e de pobreza, por causa de vários fatores que estão aí combinados, que depois eu acho que podemos falar mais adiante em função do desenvolvimento da nossa conversa. Muito bem. Hoje, para além da fome na zona rural, se pudermos assim considerar, ou digamos das regiões distantes dos grandes centros urbanos, intensifica-se cada vez mais, pelo menos a um olhar mais leigo, a um olhar comum do cidadão, a fome urbana. Ou seja, queria trazer um exemplo muito rápido aqui, ao olhar para a capital angolana, onde as romarias para os contentores mobilizam muitas famílias e famílias inteiras. Talvez podíamos juntar aqui o Fernando Gomes, depois voltarei para a senhora Maria Morgado. Como é que olham para esta situação? Que análise fazer deste fenómeno? O que é que estará na base do que nós vemos hoje? Esta romaria de famílias inteiras para contentores de lixo, espelhando de facto a existência de uma fome urbana cada vez mais intensa, particularmente agravada pela situação da pandemia e suas limitações, já? Sim, Fernando. Bom, parece que o Fernando não nos consegue ouvir, então gostaria que fosse a Ginga a intervir nessa questão que acabo de colocar. A Ginga consegue ouvir-nos? Sim, consigo. Era desativado o meu áudio. Muito bem. Ginga, em relação a essa questão que acabo de colocar, que tem a ver com o intensificar-se da chamada fome urbana. Nos últimos dias, aliás, assistimos nas ruas de Luanda a cada vez mais romarias de famílias inteiras em busca de detritos alimentares, permitam-me com todo o peso que o termo condensa em si, para poderem comer. Que análise é que faz deste fenómeno? O que acha que está na base desta situação? Bem,
nos últimos tempos, como a Esmeralda bem disse, nós temos visto as pessoas a correrem nos contentores e não é só uma questão de fome, não é só a questão do direito à alimentação que está a ser violado, que não está a ser garantido, mas também o direito da habitação. Se repararmos as ruas de Luanda aqui, tem um monte de famílias a morar na rua e percebe-se cada vez mais mulheres com crianças a morarem na rua, a cederem os contentores de lixo para poderem comer. E isso é consequência também da pandemia que vivemos e da crise que já vivíamos antes. A questão é que a Covid-19 veio agravar um quadro de vulnerabilidade que já existia antes. Então, o que é que aconteceu? As pessoas ficaram mais pobres, há menos emprego, há menos recursos. Então, se percebe que existe um aglomerado, cada vez mais pessoas ficaram desabrigadas, mais pessoas ficaram sem ter condições de rendimento. Por exemplo, não só aqui no centro urbano, mas também nas zonas rurais. O que é que acontece? Tem também essa questão da cerca sanitária, que condiciona e limita muito o movimento das pessoas, as trocas comerciais, as pessoas poderem se locomover e poder fazer os seus negócios, e existe isso. Também tem essa questão de terem fechado os estabelecimentos comerciais começarem a fechar muito cedo, o que significa que os donos, os empregadores, ganham muito menos, por isso tem a capacidade de poder pagar salários foi muito reduzida. E nós vemos dentro das comunidades locais, que são as mais vulneráveis, são sempre as mais afetadas em situações de crise, né? Então, é um tanto de conjunto de situações que já existiam, pré-existentes, que a pandemia da Covid-19 só veio agravar. Então, as pessoas já estavam em condição de vulnerabilidade, porque não tinham a capacidade de conseguir os alimentos básicos, mas agora com essa coisa de ter uma crise mais agravada, fez com que o quadro piorasse. Então, também, o que eu verifico também é que as pessoas, os alimentos da cesta básica encareceram muito. Não tem essa coisa de terem salvaguardado o direito do consumidor. Então, os produtos são muito caros e as pessoas têm menor capacidade de conseguir dinheiro, por isso é que se verifica isso. Cada vez mais pessoas a correrem aos contentores de lixo e pessoas a morarem na rua. Muito bem, obrigada, Ginga, e eu vou pedir ao Fernando Gomes que quando estiver em condições possa dar-nos um sinal, porque queremos também ouvir a sua opinião. Já consegue ouvir? Já estamos. Muito bem, muito bem. Ouvir, era o microfone estava fechado, sim. Ainda bem. Fernando, para si colocaria a mesma questão, mas gostaria que pudesse também dizer-nos se a nível da sua plataforma existe algum estudo em curso, tem estado a olhar para esta situação com alguma preocupação ou ainda não? Alô, Fernando? Bom, primeiramente eu queria dizer que nós temos no país um mapa da fome, compreendendo as províncias do sul oficial que se tem, e que esta versão não nos permite sair de uma realidade aparente para podermos visualizar o todo e compreendermos que temos em Angola uma política de distribuição geográfica da pobreza. Existem aglomerados populacionais, que são os municípios distantes da esfera do poder, como é o caso do Cambuaco, do Crima, dos Buengas. Esses municípios foram distribuídos como sendo zonas geográficas de pobreza. Mas nós temos municípios como Talatona, onde se faz a distribuição geográfica da riqueza. Ao longo dos últimos 14 anos, em que havia um certo boom de petróleo, não se conseguiu, com os proventos financeiros deste bem,
equilibrar o país e que, por conta disto, as famílias foram, nas geografias da distribuição da pobreza, foram sobrevivendo, uns do subemprego e outros do desarrasque, como é o caso do comércio que surgiu por conta dos migrantes, os maliados, os guineenses, enfim, que foram subempregando uma série de angolanos, e estes, com o surgimento da crise, foram também efetuando uma série de despedimentos, bem como a redução dos salários por conta do pouco rendimento. E esta realidade faz com que as famílias possam, então, se desfazer do luxo aparente e também se desfaçam da vergonha que antes podia manter um certo nível de vida em Luanda. Faz com que depois as famílias começam a correr aos contentores de lixo e também a exibirem as principais formas de mendicidade. O que se tem estado a verificar, o que se pode fazer, o que se tem feito? Nós pensamos, enquanto projeto Agir, que, dada a realidade bastante agravada que as comunidades vivem, havíamos criado sinergia para alguma distribuição de sopa ao nível do município de Cacoabo, para algumas famílias dos bairros mais afetados. As nossas capacidades são bastante diminuídas, mas pelo menos havia aquela preocupação de levar as sopas para poder acudir às crianças de alguns bairros de Cacoabo nas primeiras horas do dia. E que o desafio é tanto que as nossas forças se tornaram incapazes de dar cobro, porque as soluções que surgem em torno do problema devem ser ao mais alto nível. A questão da fome no país, muitas das vezes tem se procurado abordar ela fora de Luanda, mas na realidade Luanda também vive uma pulsão de fome bastante gritante, que durante muito tempo não se quis admitir, porque nós temos famílias em Luanda que não conseguem manter as 3 refeições por dia já faz anos, e muito antes da eclosão da pandemia. Só que a narrativa anterior em torno da fome gravitava sempre para o sul e o leste do país, quando na verdade havia uma vergonha, ou poderíamos dizer uma incapacidade das autoridades de admitir que até na capital existe fome. Isto porque há abordagens sociológicas que apontam que, pelo menos nos países do terceiro mundo, há uma capacidade de viver na capital. É que em Angola nem na capital era possível viver-se, a não ser que fossem elementos que estivessem na esfera da distribuição da riqueza. Existem famílias e aglomerados vivem na geografia da distribuição da riqueza, mas uma grande maioria do país vive nas zonas da distribuição da pobreza. Isto fez com que constitui como uma pequena ilha de famílias que vivem com dignidade e uma vasta maré de indivíduos ou famílias que vivem da indigência. Há uma grande incapacidade por parte das autoridades em fazer intervenção para inverter esse quadro. Por quê? Porque nós não queremos olhar para as soluções de forma concreta. Até o momento, o país continua a priorizar um comércio de importação. Por quê? Se nós não estamos em Israel nem no Dubai, estamos numa geografia com solos férteis. Como se não bastasse, nós, enquanto Estado, nos damos a veleidade de importar o arroz da Tailândia, quando a Zâmbia, aqui vizinha, produz arroz. O que é que nos custa mantermos uma relação com o país vizinho? Eventualmente, alguém na esfera do poder lucra mais com a importação do arroz da Tailândia para cá, uma vez que a subvenção desse transporte do arroz da Tailândia para Angola seja muito mais caro em relação ao transporte da Zâmbia para Angola. Nós precisamos estar a questionar coisas mínimas. Já sabemos nós que a agricultura familiar é aquela que preenche grande parte dos produtos alimentícios das famílias em Angola.
Por que não existe uma bonificação de créditos para a agricultura familiar? Por que não existe uma relação entre a escola do Chivinguiro, que durante algum tempo andou a formar quadros de agronomia, para ter um acompanhamento com a escola, a escola do falecido Frei João Domingos, onde há formação de assistentes sociais. Não há uma sincronização dessas escolas para, junto do Estado, nós podermos colocar à disposição de um técnico médio agrário para cada 50 ou 40 famílias, com um crédito bonificado e haver um acompanhamento da produção agrícola familiar. O município do Tapuaco, por exemplo, tem uma cintura verde que afunda, com capacidade de poder alimentar Luanda inteira. Mas nós não temos, nos camponeses da Funda, e o Presidente Agir fez um estudo da comuna da Funda, por exemplo, nos bairros do Mupuro, Terra Branca e Quilunda, onde fez um levantamento da realidade das famílias, da capacidade de serviços sociais do Estado. Percebemos que o que tem faltado ali é apenas intervenção para potencializar aqueles agricultores solo para serem realmente agricultores. Então, isso faz-se com intervenção do Estado, não diretamente com financiamento. O Estado pode mobilizar parceiros sociais, pode mobilizar privados para fazer-se essa intervenção. E que, por conta disso, nós teríamos um certo desenvolvimento ao nível das famílias para mitigarmos a fome. Ótimo. Muito obrigada, Fernando. Deixa-me só lembrar, então, a quem nos acompanha por esta altura, que esta mesa redonda está a olhar para a situação da fome e da segurança alimentar em Angola. Temos como convidados a senhora Maria Morgado da ADRA, a Patrícia Ginga da Unidas Somos Mais Fortes e o Fernando Gomes Levi do projeto Agir. Estivemos a olhar para as preocupações, para os problemas. Entretanto, vamos olhar começar a olhar para algumas soluções, já que estamos agora com 12 e 13 minutos. O novo Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 tem algum, vou colocar a questão que eu quero fazer a seguir. Até 2022, reduzir a taxa de pobreza para 25%, o que, segundo projeção populacional, poderia representar 8 milhões de angolanos. Fazer uma reserva estratégica alimentar que chegue a 75 mil toneladas. 80% das crianças com menos de 6 anos terem aleitamento materno exclusivo. 60% das crianças receberem suplementos de vitamina A. 15 mil crianças dos 0 aos 2 anos receberem leite e papas. Ainda assistir cerca de 15 mil famílias com cestas básicas anualmente. Ao olhar para o contexto que vivemos e, digamos, tendo em conta toda a conjuntura também internacional, senhora Maria Morgado, é para si que eu vou. Estas metas constantes do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, sendo que já estamos em 2021, são execuíveis? Certamente que não. Certamente que não, porque ao avaliarmos a execução das políticas públicas que estão em curso, temos que estamos muito aquém destas metas que foram estipuladas. Há toda uma necessidade e é o que nós defendemos sempre, como disse a Esmeralda, os problemas estão aí e é preciso encontrar os encaminhamentos para as soluções. Nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos uma responsabilidade que é influenciar cada vez mais para que as políticas públicas sejam cada vez mais inclusivas, cada vez mais execuíveis, porque nós damos conta que são elaborados documentos muito bem estruturados, muitas vezes tem até um amplo processo
de consulta pública, mas depois pegam na execução. Eu faço muitas vezes menção ao discurso, ou à entrevista que o ministro da Agricultura deu à RTPA, no Espaço Grande de Entrevista, o ano passado, em que ele aponta a verdade nua e crua do setor. E estamos a ver que muitos dos aspectos apontados pelo ministro da Agricultura são os que estão na base do incumprimento das metas que muitas vezes estão estipuladas. Por exemplo, ele fala na importação de tratores para que se aumente a área de cultivo, se apoiem as famílias a prepararem os solos de forma mecanizada, mas fala na inexistência de pessoas preparadas para a utilização desses tratores. E ele disse bem... Ou seja, precisamos formar pessoas. Precisamos. O ministro da Agricultura colocou 3 eixos fundamentais: capital humano, logística e mercado. É preciso que se trabalhe ao longo da cadeia. Se não se investir no homem, certamente disse o colega de painel, que precisamos de ter pelo menos um técnico, um extensionista. No nosso país, infelizmente, tem um déficit muito grande de extensão rural. Se não tivermos um extensionista, acompanhar pelo menos 40, 50 famílias, é certamente que vamos criar aqui um déficit de assistência técnica e automaticamente as famílias acabam não sendo apoiadas no processo de produção. Ora, isto faz com que nós, enquanto atores da sociedade civil, no âmbito de direitos penso que teremos perdido... da forma urbana, de muitas pessoas, como disse a jornalista, muitas pessoas a comerem do contentor. Certamente que este país já devia, com os recursos que tem, já devia pensar num subsídio de desemprego, para que as pessoas tivessem o mínimo para uma alimentação, não digo que satisfação total, mas pelo menos aliviar a crise. E vamos olhar um pouco, principalmente para a cidade de Luanda. Houve uma explosão demográfica em função da deslocação, do êxodo que houve das zonas mais afetadas pelo conflito armado, que as pessoas todas se refugiaram para Luanda. E havia necessidade de se conceberem políticas que estimulassem o regresso das populações às suas áreas de origem. Porque as pessoas ainda acabam ficando em Luanda, porque é lá onde, se calhar, o lixo é mais recheado do que as outras províncias, é lá onde, mal ou bem, vendendo um saquinho de água na rua, se conseguem alguns troquinhos para a noite levar um pão e um saquinho de açúcar para poder alimentar a família. Então as pessoas vão ficando. Vamos dizer que hoje, na senda dos problemas identificados, já existe uma série de iniciativas de elaboração de políticas e de programas que acabam estimulando um pouco mais o setor da agricultura, portanto, o setor primário. E isto faz com que atrai as pessoas para esta atividade. Hoje há uma explosão de empresários agrícolas à procura de fazendas para produzir alimentos, mas lá está. O incentivo, o apoio necessário à agricultura familiar. Nós voltamos sempre a bater nesta tecla, porque nos anos 60, nos anos 70, o país quase que atingiu a autossuficiência alimentar e ainda produziu para exportação. Então, 2 milhões de famílias camponesas forem devidamente apoiadas, ainda que cada família consiga produzir 1 tonelada de alimentos, nós estamos perante uma produção anual de 2 milhões de toneladas de alimentos. Há que analisar todos esses parâmetros para que realmente
que consigam elaborar políticas cada vez mais inclusivas, cada vez mais ajustadas à realidade dos aglomerados populacionais, porque Angola não é uniforme de Cabinda Cunene. Há que ter em consideração esses. Muito bem. Eu daqui a pouco já vou para o Fernando e para a Patrícia. E como falava em políticas públicas de incentivo ao setor agrícola, algumas como o Programa de Fomento da Atividade Produtiva Agrícola, o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, o Programa de Promoção da Mulher Rural, o Programa de Apoio à Atividade Econômica da Mulher Rural, Programa de Apoio ao Fomento da Produção Animal, Programa de Construção e Reabilitação de perímetros irrigados, Programa de Fomento à Atividade Produtiva Agrícola, Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial e o Programa de Estruturação Econômica e Produtiva das Comunidades Rurais, que estão em curso, por exemplo, desde 2018. E a senhora a Maria Morgado dizia que existem às vezes programas bem elaborados, presumo que seja o caso desses a que eu fazia referência, mas que pecamos na execução. Onde de concreto é que nós pecamos para que todos esses programas elaborados para o incentivo à produção nacional não estejam a surtir os efeitos desejados desde 2018, em que se olha com particular preocupação para essa questão da agricultura e combate a fome e a pobreza em simultâneo? Bom, em primeira instância, eu vou apegar-me ao velho slogan: a vida faz-se nos municípios. É preciso que haja descentralização desses programas. Muitos deles são elaborados ao nível central, sem uma prévia consulta à base, para saber realmente se esses programas são execuíveis naquelas condições, naquelas localidades. E depois há todo um processo de implementação desses programas, sem ter em conta muitas situações. Eu vou só dar um exemplo. O Programa de Aceleração da Agricultura e da Pesca Familiar, que prevê apoios aos produtores familiares por via das associações e de cooperativas, tem que ter em conta que o ano agrícola tem épocas. Não é possível desbloquear as verbas ou desbloquear os insumos no mês de novembro, dezembro, quando a época agrícola começa em setembro, outubro. Só isso é o que acontece faz atualmente. Com que... Exato, só isso faz com que as famílias muitas vezes tenham acesso a esses recursos, mas a época da aplicação desses recursos já está ultrapassada e dão outro destino. Daí que muitos dos programas voltados para o crédito não têm sucesso no nosso país, porque não se tem em conta esses parâmetros. E depois, não temos uma estrutura de acompanhamento também. Porque quando se está a falar de crédito, há necessidade de, depois de se desembolsarem os fundos, se fazer um acompanhamento às famílias para constatar se realmente estão a aplicar os recursos nas atividades para as quais foram solicitados. De quem seria a responsabilidade deste acompanhamento às famílias, aquelas que hipoteticamente beneficiariam deste apoio financeiro? Há necessidade de se criar estrutura e muitas vezes se diz que o grande déficit está nas nossas instituições. As instituições têm que estar preparadas, vocacionadas e, acima de tudo, valorizar a presença dos parceiros. Porque há organizações como as nossas que estão lá no meio rural há mais de 20 anos, conhecem a realidade local, já têm uma interação com as comunidades que permite fazer um segmento mais de proximidade. E muitas vezes esses programas não têm em consideração estes outros atores que estão nas localidades e as instituições não estão devidamente preparadas para fazer o seguimento. Eu lembro-me que no programa de apoio à campanha agrícola, houve um programa com bastantes recursos que foram cedidos às cooperativas para intensificarem a atividade agrícola, mas esqueceram-se dos custos de funcionamento.
O técnico da EDA, que tinha que fazer um acompanhamento, muitas vezes via-se abraços para encontrar recursos para abastecer a viatura, para ir ao encontro das cooperativas. Então, são estas situações que muitas vezes fazem com que os programas não atinjam as metas para as quais se propõem. Muito bem, daqui a pouco nós vamos olhar para as soluções a serem propostas aqui. Deixa-me juntar aqui a conversa à Ginga Patrícia. Ginga, em 2018, há uma declaração final da primeira Conferência Nacional da Sociedade Civil sobre Segurança Alimentar e Nutricional, que, na verdade, concluiu que a agricultura ainda seria a solução para muitos dos problemas ligados à fome e à pobreza, mas que, infelizmente, não tinha a atenção merecida, sobretudo particularmente aquela que é praticada pelas famílias, que, tal como dizíamos, é responsável por 95% da produção alimentar que nos serve às nossas mesas enquanto angolanos em todo o país. Também falava-se no diminuto investimento no setor agrário, que correspondia a menos de 30%, alguma melhoria neste sentido. O Estado, por meio do seu instrumento de despesas principal, que é o OGE, tem investido mais ou continuamos na mesma situação? A Ginga consegue ouvir-nos? Ouvi-la agora. Bom, se não nos consegue ouvir, eu passaria a informar. Uhum. Consigo ouvi-la agora. Consigo. Eu só não consegui perceber a última parte que falou. Uhum. Sim. Conseguiu perceber a pergunta que lhe colocava? Fiz-me perceber, Ginga? Não, a última parte não entendi. Falava sobre os programas e depois teve um corte, enfim, não consegui entendê-la. Eu peço desculpas pelos problemas da da sociedade civil, que teve lugar em 2018, que chegou à conclusão de que o que é alocado no âmbito do Orçamento Geral do Estado ao setor agrário, que podia ajudar-nos a combater a fome e a pobreza no país, ainda continua muito exíguo, ou seja, o Estado reservava à agricultura menos de 3% do Orçamento Geral do Estado. De 2018 para cá, podem-se vislumbrar alguns progressos ou nem por isso, Ginga? Não conseguimos ver melhoras nesse sentido com a alocação de verbas que é destinada à agricultura e provavelmente nos próximos anos isso só tende a piorar. Nós somos um país extremamente endividado, grande parte do que se gera no PIB é dedicado à dívida pública e depois também gasta-se muito com segurança privada. Então, as áreas da agricultura, da educação, da saúde são as que recebem menos verbas no Orçamento Geral do Estado. E isso influencia muito a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, né? Então, sim, o Estado devia estar a investir melhor na agricultura, mas esse investimento passa principalmente por ampliar a agricultura tradicional familiar, como a doutora Maria já fez menção anteriormente. O Estado devia garantir que as populações tivessem acesso não só às sementes, mas também como aos meios de produção e depois também ao acesso à água, porque os campos não são irrigados. O que eu verifico nas zonas rurais é que muita dessa agricultura familiar se faz muito dependente do clima, né? Do tipo, da época chuvosa, não existe irrigação nos campos, não existe meios de produção para que essas pessoas tenham, e depois também não existe escoamento dos produtos, nem processamento e industrialização dos produtos. Então, muitas vezes, o que é que fazem? Ainda que as famílias consigam produzir os alimentos, elas depois não têm como escoá-los, elas depois não têm onde vender,
Então, o que é que acontece? O Estado podia incentivar a produção agrícola tradicional familiar, dando os meios de produção, fomentando o crédito, fazendo o acompanhamento. Também que dentro os supermercados, por exemplo, eu penso que os fornecedores podiam ser os produtores locais, de dar prioridade aos produtores nacionais ao invés dos estrangeiros. E o que é que se percebe é que já temos qualidade, Ginga, já temos qualidade, digamos, nestes produtos produzidos a nível local, exigida por esses supermercados, já que estamos a falar maioritariamente de supermercados dominados por gestores estrangeiros que têm um determinado nível de qualidade que exigem dos produtos a serem comercializados nestas superfícies. Bem, essa qualidade também está condicionada à capacidade de produção dos agricultores. Então, o que é que acontece? Eles não conseguem produzir. Os produtos que, pelo que eu verifico, são até bons. A questão é a quantidade. Não é suficiente. Então, precisa-se ampliar essa produção. E essa ampliação da produção seria não só apenas com os grupos pequenos, mas com cooperativas. Seria interessante que existissem cooperativas de agricultores que pudessem colaborar e que pudessem investir para que se alargasse a produção. Então, na medida em que o Estado investe no setor, pode-se ampliar a produção e aí já temos essa qualidade exigida. Mas também é de fomentar políticas de comércio que priorizem o produtor nacional e também que salvaguardem o direito do consumidor, no sentido de que seria interessante que o Estado fizesse essa coisa de existir uma certa obrigatoriedade, não sei, de que os produtores locais pudessem ter prioridades. Então, se um produto se produz aqui, não há necessidade de importação ou não há necessidade de que um produtor estrangeiro dê. Então, seria interessante isso, para que os produtores nacionais possam atender a demanda, é necessário que exista investimento para que se amplie. Eu já passo para o Fernando. Estamos a falar, Ginga, também de um contexto que, para além dos aspectos a que fazias referência, se debate com, digamos, um déficit, se podemos assim considerar, infraestruturas rodoviárias para o escoamento desses produtos, por exemplo. Sim. Existem um tanto de fatores que concorrem para que essa produção, para que os produtores nacionais não consigam atender a demanda dos mercados. Por exemplo, as estradas, como falou, são meios de comunicação. Então, não existem estradas suficientes. Muitas das vezes, eu vi recentemente uma reportagem de vários produtos terem se perdido, toda uma produção da época ter se perdido porque estragaram, não tinha como escoar. E também não era só falta de estradas, também de meios de transporte que levassem esses produtos. E aí eu vou de novo enfatizar a importância de cooperativas, porque um produtor local, individual, muito dificilmente vai conseguir escoar todos os produtos, enfim, reunir todas essas condições para escoar os produtos para além das estradas. Então, na medida em que se faz essa coisa de coletividade, então é muito mais fácil que se consiga. Mas também não é só estradas, também tem pontes, enfim. Não existe, conjunto. É um conjunto, sim, de situações e de falta de meios, de recursos que façam com que os produtores nacionais, os produtores locais consigam atender às demandas do mercado. Então, precisa ser de política, essa intersetorialidade, de perceber-se que o setor da agricultura não está sozinho, que precisa-se de pouso das estradas, que o das águas, enfim. Da energia, enfim. Tem que ter essa intersetorialidade, essa transversalidade para que se melhore o quadro da segurança alimentar. Então, muito bem. É coisa que eu não vejo, né?
Deixa-me passar para o Fernando, antes que sejamos acusadas de feminizar o debate. Fernando, a olhar para todo este cenário descrito de imensas dificuldades que existem nessa cadeia, se assim pudermos considerar, de produção e consumo nacional, é possível falarmos em segurança alimentar? Bom, antes de responder, eu queria dizer que, ainda que nos acusem de feminilizar o debate, pelo menos é uma feminização que vale a pena, para não dizer que vale a galinha toda. Eu queria dizer que nós estamos muito longe de termos segurança alimentar, porque os fatores que concorrem para o mesmo estão muito longe de serem realizados no país. Queria avançar que fatores algumas são esses, Fernando? soluções. Já começando pelo elemento primeiro, a questão da educação. A nossa educação não poderia ser vista pura e simplesmente como um espaço de alfabetização das famílias. A educação seria um campo em que o Estado concorre com as famílias para ajudar a poupança familiar. De que modo? A nossa escola deveria ter capacidade de, no nível primário, da primária até a 6ª classe, as crianças terem capacidade de ficar na escola o dia todo. Isto para terem primeiro acesso às aulas de nível cognitivo, das 6 ou às 7 até às 12 horas, como é o normal, mas às 12 que eles saem para casa ficariam novamente na escola para terem as outras aulas, quer de ginástica, quer de música ou judo, qualquer artes marciais. E isso permitiria com que as escolas alimentassem os alunos, não só por via da merenda, mas é preciso levar alimentação a essas crianças. Teríamos que falar de uma escola integrada. A escola integrativa permite que a criança tenha tempo de ficar no recinto fechado. As nossas crianças, depois das aulas, estão na rua, à mercê da poeira, da lama, das bactérias e à mercê de doenças. Isso também faz com que as famílias gastem muito com a alimentação das crianças. Então, se o Estado cria uma escola integrada, vocês fazem o pequeno almoço, prover o lanche e o jantar para os seus filhos, poupar alguma coisa. Um outro aspecto é dentro da educação. A nossa educação não pode ser universal ou uniforme para esse país que é diverso, quer do ponto de vista geográfico, climático, até cultural. Nós temos que ter uma escola que acompanha as realidades locais. Até porque, do ponto de vista legal, nós temos a Lei 25/19, que é a lei que define a escola itinerante em Angola. A escola itinerante é aquela que acompanha, aí no caso do sul da Angola, temos as comunidades, em alguns momentos, professores e até dirigentes do Ministério da Educação, que dizem que as crianças no Cunene preferem ir pastar com os pais ao invés de irem para a escola. Esquecem que a escola itinerante responde que o Estado deve criar escolas capazes de seguirem o ciclo da transumância, o ciclo econômico das famílias e encontrar formas de educar essas famílias. Então, nós temos que ter uma educação que se volta para a realidade geográfica de forma diferente. Um outro aspecto, nós temos que integrar o país. Nosso país está desintegrado, está feito uma ilha desintegrada, porque não temos estradas que comuniquem o país. Se a gente pensar em integrar este país por via de estrada, vejo que temos que perceber que um fator Fernando. fundamental do país. Angola é muito grande. Então, nós não... Eu vou novamente, mas eu consigo vos ouvir, e consigo muito bem, viver. Muito bem. Já para terminar, Fernando, okay. Agora sim, agora conseguimos recuperar o seu som. Ok, eu estava a dizer que nós temos que integrar o país por estrada, mas não pensar somente no asfalto. Nós temos que asfaltar as vias principais
Já as vias secundárias e terciárias, sobretudo no interior, temos que levar o pavimento de gavilha. As gavilhas é aquilo que a Rússia usou para pavimentar suas estradas, e o colono, no Ambo, por exemplo, usou as gavilhas. No Planalto existe isso, chama-se Olombue, em Umbundo. Olombue são aquelas São pedras que se pedras. podem usar para pavimentar as terras. Certo? Pois. Se usa para pavimentar as estradas. Então, nós não vamos poder asfaltar o país todo. Nós temos que encontrar forma de escoar os produtos com vias viáveis, sem com quanto ser todo ele asfaltado. Um outro aspecto. Nós precisamos definir uma pauta interligada entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e dos Transportes. O Ministério da Agricultura precisa definir um conjunto de produtos alimentícios a serem cultivados no país que vão acompanhar a merenda escolar. E essa mesma merenda escolar tem que ser redefinida de acordo com as culturas e os hábitos alimentares das comunidades. Nós não precisamos levar o leite com queijo ou fiambre de Luanda para as populações do sul da Angola, que têm uma cultura alimentar bastante nutritiva, e lhes fizermos acreditar que os nossos engordurados vai fazer bem à sua saúde. Nós podemos redefinir a merenda escolar. E o Ministério da Saúde, em acompanhamento com o INE, que é o Instituto Nacional de Estrada, o Instituto Nacional de Estatística, devem fornecer estatísticas de quantas crianças de 12 em 2 anos hão de ingressar ao ensino primário, para que, com isto, o Ministério consiga comunicar ao governo quantas escolas vamos precisar de 5 em 5 anos, de modo a conseguirmos ter um desenvolvimento harmonizado e integrado. Por outro lado, também precisamos pensar o país na perspectiva de dissociar o Estado do governo. O Estado colonial, com o café, o sisal, conseguiu construir Luanda, Uíge, Uambo, Benguela. E o Estado independente, com o petróleo, nos deu a Angola que temos, com petróleo e diamante. Então, nós temos que conseguir dissociar o Estado do governo e podermos encontrar as organizações sociais que são parceiras do Estado sem serem oposição ao governo. E com essas organizações parceiras que estão nas comunidades, só para concluir, as organizações que estão na comunidades conhecem o pulsar tocar, incluem sua capacidade para que estes consigam gerar formas de mitigar a fome nas famílias, porque as CHEAC apresentam ser alcançadas de 2017 a 2022. Eu queria lhe lembrar que os dados de 2012 e 2017 indicavam que até 2017 teríamos autossuficiência em termos de produção de ovo a nível nacional. Pelo que não são essas metas que têm sido avançadas, mas sim a vontade de fazermos uma Angola de todos e com todos, ali sim. Para concluir mesmo... Sim, Fernando, para concluir mesmo... Nós não vamos desenvolver Angola, é a via, porque até o momento o Estado angolano tem feito as tarefas que seriam das autarquias locais, quando o Estado deveria se preocupar com questões macros, de desenvolvimentos macros do Estado, ainda preocupa-se com a questão do arruamento, com a questão da educação, muito da saúde, este que será de facto um outro tópico. Sim, mas que são este será de facto um outro tema muito importante, sim. Sim, sim. Eu sei que o Fernando, o projeto Agir tem como pano de fundo a questão das autarquias, e é muito bom que os jovens se interessem por estes temas. Quem sabe aqui já fica uma proposta à frente of Angola de algum dia poder então promover um debate que olhe para a questão das autarquias locais. Eu vou voltar, já estamos mesmo no final, se tivermos que cumprir rigorosamente o tempo, porque temos 1 hora disponível para esta conversa. Começamos por causa da dificuldade tecnológica acima do tempo previsto, estamos com 12 e 45 minutos, e eu gostaria de voltar para a doutora Maria Morgado e olharmos já para as soluções. Faziam
O próprio mapa da fome em Angola, a geografia da fome em Angola tem particularidades que têm a ver com cada uma das regiões. Se tivermos que olhar, por exemplo, para a região leste, lá nos Luenas e Companhia Limitada, que passa o termo, são regiões onde, digamos, produz-se muita mandioca, produz-se muito peixe de água doce, os chamados tuqueias, também faz-se muito a criação de abelhas para o mel, ou seja, há mel em abundância. De que forma é que, já para terminar, podemos, enquanto Estado, enquanto cidadãos preocupados com a situação da fome no país, digamos, impulsionar as potencialidades singulares de cada uma dessas regiões para que possamos ajudar as próprias comunidades também a alcançarem a autossuficiência alimentar paulatinamente e, claro, consequentemente, a segurança alimentar desejada. Vou para a doutora Maria Morgado. Bom, em primeira instância, é importante dizer que é preciso que essas famílias sejam apoiadas. E nós vemos o apoio em diversas vertentes. Um apoio no estímulo à produção, ou seja, disponibilidade de insumos para que elas possam produzir. Se estivermos a falar da pesca artesanal, é preciso que elas tenham acesso aos artefactos, aos sistemas de conservação e transportação do pescado. Se estivermos a falar do mel, tem que se impulsionar a atividade e muitas vezes não precisamos de muitos milhões de dólares para fazer isso. Pequenos recursos, desde que haja um levantamento, desde que haja um estudo preliminar de onde estão as potencialidades produtivas deste país, dirigir esses apoios, essas oportunidades para as diversas localidades. Falava-se há pouco tempo de pescas, penso que tem tudo para arrancar e até lá, se nós tivermos um censo mais atualizado sobre as potencialidades agrícolas, um mapeamento do país, das potenciais zonas de produção, dos vários produtos que Angola pode oferecer, certamente que vamos ter uma alocação dos recursos bem direcionados a esses grupos. Outro aspecto é o acesso ao crédito. O acesso ao crédito facilita o acesso das pessoas aos recursos para poderem também desenvolver diversas atividades de renda e muitas vezes essas pequenas atividades que acabam constituindo empregos no meio rural e acabam impulsionando a produção. E por outro, o escoamento dos produtos, que já se falou aqui, não temos estradas, temos rios e riachos sem pontes para poder atravessar, temos falta de intermediários. Produto lá nas suas zonas de produção e trazer até aos potenciais mercados. Felizmente, no âmbito do Prodese, estão a ser financiados alguns agentes comerciais para que desempenhem esse papel de escoamento da produção. Mas vamos fazer... A questão que muitas vezes se coloca, doutora Maria, a questão que muitas vezes se coloca, e fazia referência a este plano que está em execução, é que as pessoas questionam de que forma é que são selecionados esses agentes que têm acesso, digamos, a esses meios de produção, a esses créditos, para que possam exercer essa atividade. Será que são as pessoas que têm domínio, digamos, do setor e que podem contribuir para o êxito do programa, ou de facto são aqueles agentes econômicos selecionados à pequena porta? Muitas vezes coloca-se essa questão também. Infelizmente convivemos com esse fenômeno. Nós recentemente participamos de um diagnóstico, sabe, que no âmbito deste programa de aceleração à agricultura familiar foram selecionadas ao nível das províncias 18 cooperativas para beneficiarem de créditos até 50 milhões. E não é cooperativas selecionadas que, a quando do diagnóstico, se revelaram que cooperativas incapazes
de gerir montantes dessa natureza. Mas lá estão, não sabemos por que porta passaram e elas estão lá a receberem os recursos nessa dimensão, o que se antevê que parte desse dinheiro pode ser perdido porque não têm capacidade de executá-lo e apresentar resultados. Infelizmente é o drama, mas volto a dizer, nós, enquanto sociedade civil, temos que influenciar, trazer à mesa de discussão aspectos que nós constatamos no dia a dia de trabalho com as comunidades para que, paulatinamente, esses maus hábitos vão mudando e construamos uma Angola melhor e mais digna para todos nós. Vamos passar para a nota conclusiva da Ginga e depois vamos terminar com o Fernando Gomes. Conseguem me ouvir? Esmeralda, teu microfone está mudo. Obrigada, Ginga. Eu questiono, a título de conclusão mesmo, o que é que deve ser feito então para que a situação da fome seja ultrapassada e se possa alcançar a segurança alimentar do nosso país, claro, considerando as particularidades de cada uma das regiões angolanas? Eu penso que para que se revirta o quadro que vivemos, as políticas públicas para a agricultura, para a segurança alimentar, devem ser contextualizadas, devem ser conversadas, devem ser includentes, devem ser monitoradas e devem ser avaliadas na sua implementação. E eu acho que também o Estado devia era se preocupar com a ampliação de fundos dedicados à agricultura familiar. Devia existir maior incentivo e depois ter também mecanismos de proteção à produção nacional. E eu acho que outra coisa que podia-se fazer é essa coisa de envolver as pessoas das comunidades que serão abrangidas pelos programas em todo o processo de implementação. E depois fazer um trabalho de monitoria e de acompanhamento para que se verifique, que se assegure que haverá progresso. E também eu penso que seria interessante que existissem reservas alimentares, que se educasse as populações, principalmente a nível rural, de ter essas reservas, mas isso também passaria por, claro, eles terem alimentos suficientes para consumirem, depois para guardar. E eu acho que o papel da sociedade civil aqui também seria o de participar ativamente, o de influenciar na elaboração de políticas públicas, e depois monitorar, e depois avaliar, e discutir sempre. Então, eu penso que seria isso que devia ser feito, todo esse trabalho, porque no final de tudo é o Estado quem deve assegurar, é o Estado quem implementa as políticas, e é como disse o Fernando, que deviam, as organizações da sociedade civil deviam ser parceiras e não oposição, e que se deve ter essa consciência e trabalhar em conjunto. Obrigada, Ginga. Vamos passar para o Fernando, o único homem do painel, ouvirmos também a sua conclusão, Fernando, em relação ao tema que estaríamos hoje a refletir. O Fernando pode ativar o seu microfone, queremos ouvi-lo. Bom, penso que o Fernando deve ter aqui alguma dificuldade, não sei se a organização consegue ouvir-nos para ver se consegue ajudar-nos aqui a desbloquear o microfone. Sim, a desbloquear aqui o microfone do Fernando. Fernando, pode ligar o seu microfone? O Fernando está com alguma dificuldade de ativar o seu som. Vou pedir aqui ao... agora sim, agora estamos em condições. Queremos ouvir-te, Fernando, a sua conclusão. Bom, eu penso que poderíamos, primeiramente, reestruturar, isso por via do Orçamento Geral do Estado, alocar
mais verbas, ou seja, fazer o que Angola ratificou, que nos impõe uma alocação de 15% para a agricultura, pelo menos que chegássemos a 8 ou 10. Depois podermos capitalizar investimento direto estrangeiro para a área da agricultura, de modo a podermos potencializar o agronegócio do país. Era fundamental. Como se não bastasse envolver as comunidades no desenvolvimento delas próprias, ou seja, não governar para as pessoas, mas sim governar com as pessoas. Porque ali onde elas estão, sentem melhor os seus problemas e conhecem melhor as suas soluções. Aliás, terá dito felizmente o ex-presidente e seguiu o novo presidente da República que a vida faz-se nos municípios. Então, as pessoas são elas que compreendem os municípios, logo devem ser envolvidas na governação. Também as organizações cívicas deveriam ser vistas mesmo como uma continuidade do Estado, ali onde elas estão, porque somos todos nós parte integrante desta Angola. Cada um de nós, dentro ou fora de uma organização cívica, expressa a sua angolanidade de diferentes maneiras. E isto não poderia ser catalogado como um elemento que esteja contra ou a favor, mas sim que seja a sua forma de expressar a angolanidade. E isso nos levaria a abraçarmos sinergia para todos, cada um à sua maneira, construirmos uma Angola para os angolanos. Ademais, era fundamental que houvesse também um investimento na área da educação. Nós precisamos educar o nosso povo e também precisamos educar os nossos governantes, porque, afinal de contas, se formos todos humildes, perceberemos que 45 anos de independência para a vida de um Estado ainda é uma infância. Logo, estamos, de um lado, a aprendermos a sermos governados e também estamos a aprender a governar. Isso deve nos levar num ciclo de relação mútua que nunca pode colocar o Estado angolano em perigo. Então, queria concluir aqui dizer que a agricultura deve ser a base, como terá dito o presidente Agostinho Neto, a agricultura é a base e a indústria é o fator de desenvolvimento. Significa que o nosso país precisa viver uma revolução agrícola. A revolução agrícola vai chamar a revolução industrial, porque a excessiva produção do campo levará as mentes a pensar formas de conservação desses produtos. Logo, teremos que transformar o ananás em sumo de ananás. Isso faz-se na indústria. Transformar o tomate em massa de tomate. Isso faz-se na indústria. Então, a revolução agrícola há de chamar a revolução industrial. A revolução industrial gera emprego e dá continuidade do desenvolvimento. Eram as minhas conclusões que eu queria para este painel. Muito bem, deixa-me aqui agradecer efusivamente a doutora Maria Morgado, que representou aqui a ADRA, Ação para o Desenvolvimento. Foi um imenso prazer ouvi-la falar e trazer-nos, de facto, esse seu contributo enquanto parte de uma organização que trabalha nas comunidades e com as comunidades, que de algum tempo esta parte tem estado a ajudar-nos a refletir em torno daquilo que é alocado a nível do Orçamento Geral do Estado para o setor agrícola, tido como, na verdade, uma área preponderante no nosso país para que possamos alcançar esta segurança alimentar e erradicar, ou pelo menos minorar a fome e a pobreza. Doutora Maria, muito gratos pela sua participação. Vamos também, então, agradecer a Ginga Patrícia. Ginga, foi um prazer ter-te aqui também e, claro está, a nós resta-nos encorajar-vos, enquanto jovens mulheres, a continuarem a interessar-se pelos problemas do país, trazendo sugestões para soluções e olha, consigam então juntar cada vez mais mulheres, jovens mulheres particularmente, para esta vossa organização, para que esta mensagem necessária de mudança de consciência se amplie. Agradecemos também em nome da organização o Fernando Gomes do projeto Agir, muito gratos pela sua presença e pelos contributos que aqui esteve também a deixar para quem nos acompanhou. Deixa-me recordar a quem esteve conosco e também agradecer pela paciência de se ter mantido aí desse lado, que
esta mesa redonda sobre a fome e a segurança alimentar em Angola foi promovida pela Friends of Angola, uma organização não governamental internacional que tem o estatuto consultivo especial junto do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ECOSOC. A sua ação centra-se na defesa dos direitos humanos, na transparência e boa governação em Angola. Certamente, numa próxima oportunidade, nos voltamos a ver com um tema diferente, com estes ou outros convidados, para podermos refletir em torno da vida do país e trazermos aqui esta conjugação de sinergias para a resolução dos principais problemas que afetam a sociedade angolana. Meu nome é Esmeralda Chiaca Direito, é sempre um prazer tê-lo aí nesse lado, gratos pelo prazer da companhia, até à próxima. Muito Até a